Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. A insegurança jurídica, juntamente com a violência e o avanço do crime organizado, são os dois grandes problemas que tiram o sono dos brasileiros que desejam empreender, investir, trabalhar e criar a sua família em paz. Justiça lenta, imprevisibilidade das regras do jogo, impunidade, corrupção e o crescente ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal só aumentam a insegurança jurídica, a imprevisibilidade do cumprimento das normas constitucionais e a instabilidade das regras do jogo. Preocupada com a insegurança jurídica e o ativismo judicial todo do STF, a OAB de São Paulo reuniu um time de juristas notáveis e ex-ministros da Suprema Corte para apontar caminhos que restabeleçam o papel central do STF como Corte Constitucional, que deve salvaguardar o cumprimento da Constituição e garantir a previsibilidade das regras do jogo. Trata-se de um pilar essencial para resgatarmos a confiança no Estado de Direito e a credibilidade das instituições democráticas, como a Justiça e o Congresso. E para falar sobre esse tema premente, eu recebo hoje Leonardo Sica, presidente da OAB de São Paulo. Ele é responsável por coordenar esse grupo de estudo que vai propor mudanças essenciais para combater a insegurança jurídica no país. Leonardo, seja muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Obrigado, Dávila. Sou muito bem-vindo. É muito bom estar aqui, é importante estar aqui. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui na Jovem Pan, de estar aqui nesse programa importante, discutindo. Eu acho que o resumo dessa apresentação muito boa que você fez é o seguinte: a vida do brasileiro, das famílias, das pessoas, das empresas, passa demais pelo sistema de justiça. Isso, todo mundo sente isso, em qualquer esfera da vida que eu esteja falando. Então isso exige um olhar mais detido sobre o que o sistema de justiça pode oferecer, sobre se não existe um excesso de demanda. A gente precisa regular as expectativas do que a justiça pode e deve oferecer, para que a justiça possa ser um espaço de estabilidade da sociedade, não ao contrário, um espaço de insegurança. É verdade. E isso é o que dá uma certa tranquilidade. O Brasil sempre foi essa montanha-russa, de altos e baixos, mas sempre nós tínhamos essa impressão, bom, se a questão complicar, chegar no Supremo lá, a turma põe a bola no chão, acalma e tal. E hoje parece que o Supremo acabou entrando nessa briga política. E eu queria conversar com você sobre dois pontos específicos. Primeiro, a própria política passou a judicializar demais as questões, Esse foi um primeiro ponto importante. Eu queria te escutar nesse primeiro ponto antes de mergulharmos no segundo. Então, a Constituição de 88, ela legitimou muitos atores a irem ao Supremo, pedirem controle de constitucionalidade. Então, a gente tem uma porta aberta que é legislativa. Muita gente pode ir ao Supremo exigir que o Supremo diga sobre o aumento do IOF, por exemplo, para usar um exemplo recente. Então, a gente tem esse primeiro aspecto. O segundo aspecto dessa politização, dessa mistura de política com o Supremo, é que o próprio Supremo e o Congresso, agora em especial o Supremo, alargou ao longo do tempo a sua própria competência criminal. O que é a competência criminal do Supremo, para que o telespectador entenda? Se eu praticar um crime, ou se eu for acusado de um crime, se o Dávila for acusado de um crime, ele vai ser direcionado ao juiz da comarca dele para ser julgado. É assim comigo, com o Dávila, com todo cidadão. Algumas categorias de cidadão têm foro privilegiado para proteger a função pública deles. Alguns cidadãos são julgados pelos seus crimes no Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu nos últimos anos é que o Supremo foi alargando demais essa competência, de maneira que quase todos os políticos hoje em dia, todos os federais podem ser julgados pelo Supremo e mesmo depois do mandato podem ser julgados pelo Supremo. Então o Supremo se tornou uma grande corte de julgar criminalmente pessoas. Também porque nossos políticos não colaboram e também se tornam réus muito. Não, e isso foi um problema muito sério, porque nós fizemos uma tabela comparando os fóruns privilegiados em outros países. Uma pessoa
2, ou às vezes nem existe. O Brasil são milhares de pessoas que têm acesso a fórum privilegiado. E isso, justamente, como você acabou de falar, coloca a corte numa posição praticamente de uma corte criminal também, de pessoas que exercem função pública. E é mais uma das coisas que aumenta essa tensão, não é? Aumenta, porque o Supremo, nossa Corte Suprema, ela não foi pensada para ser um juiz criminal, um juízo criminal. O ministro Supremo, ele está lá discutindo a constitucionalidade das leis. O Supremo Tribunal Federal tem que discutir, por exemplo, como discutiu recentemente, as regras de controle de rede social, isso é importante. Mas veja só, Dávila, esse julgamento recentemente em que o Supremo decidiu novas regras de controle de publicações em redes sociais, foi decidido em julgamento virtual. O julgamento virtual é um julgamento por plataforma, onde os ministros colocam seus votos e os votos são contabilizados ali. Justamente porque o Supremo não tem tempo para se reunir e discutir essas questões importantes, porque ele está com o tempo gasto. Vocês sabem por quê, só abrir o jornal, vocês vão saber, ouvindo testemunha, inquirindo o réu, né, peticionando, recebendo petição de advogado de defesa, prendendo, soltando, investigando, não é? Coisa que o Supremo deveria fazer, mas muito excepcionalmente, porque é ruim para o tribunal. Principalmente porque é ruim para o tribunal. Antes de tudo, é ruim para o tribunal. É verdade. Deixa de fazer esse papel de corte constitucional e passa a adentrar em questões mais cotidianas que não deveria ser tratado numa Suprema Corte e que nem é tratado em Suprema Corte no restante do mundo, né? Não tem nem estrutura para isso. Não tem estrutura para isso, porque não foi pensado para isso. Então, a gente está num caminho, eu gosto de pensar de maneira otimista, se nós estamos aqui discutindo em público isso, primeiro porque a gente pode discutir, e segundo é porque há uma percepção, e aí por isso a OAB de São Paulo instituiu essa comissão de reforma judiciário, há uma percepção que há um clima positivo para discutir reformas construtivas, transparentes, né? Num sistema de justiça, até porque a última reforma judiciária é do começo do século, mais de 20 anos atrás. Então, natural que tenhamos que discutir isso agora. Agora, o segundo ponto que eu queria tratar, nós conversávamos um pouco aqui antes de começar o programa, que eu ajudava então o professor Celso Bastos a organizar lá os seminários de direito constitucional nos anos 90, e eu me lembro muito das figuras importantes do direito. Então tinha o Manuel Gonçalves Filho, tinha o Miguel Reale, eram grandes figuras. E era um debate muito que eu chamava de garantistas, pessoas que queriam fazer a Constituição ser cumprido naquilo que estava na Constituição. Mas de um tempo para cá, a gente vem com esse neoconstitucionalismo que tem uma visão bem diferente, praticamente aquilo que são as coisas bem normativas da Constituição, como o artigo 5º, como são a questão da organização do poder, e iguala a questões de direitos sociais, etc., que são mais aspiracionais, né? Então houve uma mudança muito grande de mentalidade na Suprema Corte. Você acha que isso teve um papel importante para este aumento do escopo da atuação da Suprema Corte? Teve. É importante dizer que o Supremo Tribunal Federal, como qualquer juízo, ele só age quando é provocado. Sim. A gente fala, é um poder inerte. Alguém precisa ir lá pedir alguma coisa para o juiz. E, de fato, nos últimos 15, 20 anos, a sociedade organizada aprendeu ou acostumou a procurar mais o Supremo Tribunal Federal. Demais, não é? Porque a nossa Constituição ela tem cláusulas bem largas que permitem isso. E 2, porque talvez seja um movimento natural, né, de uma democracia recente ainda. Então, o Supremo começou a ser demandado demais. Começou a ser demandado demais para todas e quantas questões. A gente poderia falar aqui, né, de uma série de questões que passaram pelo Supremo. E, num primeiro momento, acho que num espírito democrático, o Supremo tem toda a conta. Tem toda a conta. E um fenômeno paralelo que ocorreu ao lado disso, e aí está estudado, né, o Congresso Nacional foi recuando. O Congresso Nacional deixou de fazer a sua função do quê? De ditar as regras do jogo. Ditar democraticamente. É projeto de lei, vota, Câmara, Senado. O Congresso Nacional foi diminuindo sua capacidade de desenhar a regulação do Estado, da vida do cidadão. O que eu quero dizer? Foi discutindo menos lei e menos projeto de lei. E aí ficou um vácuo, né? Quem dita a regra do jogo? Só que na democracia participativa não tem vácuo. Se tem vácuo, alguém ocupa. Volto ao exemplo que eu dei no começo, né? Do julgamento recente que discutiu o artigo 19 do Marco Civil da Internet das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal até esperou
os últimos 2 anos, porque tem um projeto de lei lá no Congresso parado. Só que nesses últimos 2 anos, o projeto de lei não se movimentou no Congresso. O Congresso não agiu para regular fake news, tudo isso. E o Supremo começou a ser provocado para fazer, e fez. Fez com toda a sinalização de que estava esperando o Congresso fazer. Não é? E aí a gente entra num cenário de insegurança jurídica muito ruim. Porque eu já li aqui e ali pessoas dizendo, olha, bom, vamos esperar agora o Congresso votar a lei. Então a gente pode ter ali daqui a alguns meses o Congresso votando uma lei que seja contrária ao que o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir. Não é? E isso traz muita estabilidade para o país. Não é? Ficar eu digo, um looping, né? Nesse caso do artigo 19, uma coisa que me chamou muita atenção, quando o Marco Civil da Internet foi feito, foi muito elogiado no mundo inteiro, justamente porque foi um trabalho da sociedade civil, de especialistas, né, para desenhar um Marco Civil que justamente preservasse a essência da liberdade de expressão. E é justamente o artigo 19. E agora foi considerado inconstitucional. Aliás, uma coisa que para mim parece uma aberração jurídica. Parcialmente, né? Como é que você caça o direito de alguém falar na rede social sem uma ordem judicial? Isso parecia uma coisa assim fundamental ali, e ali se perdeu. E agora existe essa história de esperar o Congresso regulamentar. Como é que nós podemos aparar essa divisão? Porque, na verdade, vai ver que o Congresso achou que era a lei ideal, agora o STF acha que não é ideal e obriga praticamente o Congresso a legislar de acordo da ótica como foi decidida. Como é que faz isso? Pois retomando, você falou muito bem, é sempre bom aproveitar aqui para dizer, o Marco Civil da Internet, aqui no Brasil, foi considerado uma referência mundial. Sim. Para que a gente não diga que no Brasil a gente não faz as coisas direito. Houve uma ampla discussão na sociedade civil, vários atores participaram, foi multissetorial, todos os setores foram ouvidos, o projeto tramitou durante o tempo necessário no Congresso, audiência pública, tudo isso, e a gente chegou a esse modelo que está aí no Marco Civil, que eu acho que precisa de atualizações, principalmente porque a gente viveu nos últimos anos em termos de comunicação na internet, foi muito transformador, claro que precisa de atualizações. Por exemplo, o Marco Civil não contemplava o assunto inteligência artificial, porque ninguém pensava nisso. Então, em termos de tecnologia, é natural que a gente precise sempre estar mexendo na lei, né? Mas o fato é que, de repente, né, houve uma decisão do Supremo que nem diz que a lei é inconstitucional, diz que a lei é parcialmente inconstitucional, uma coisa bem difícil de entender. Né? No final, a regra ficou complexa, tem vários senões, não é? Que obriga o Congresso a agir ali, logo mais, não é, para estabilizar alguma regra, e aí a regra, como você bem disse, ela tem que estar de acordo com o que o Supremo entendeu, porque senão a regra vai ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O que falta, no meu sentimento de cidadão, né, mais cidadão do que de advogado, é que nós não temos hoje no país lideranças políticas. Estou falando de política, né? Lideranças políticas positivas. O que é uma liderança política positiva? O que faz uma liderança política boa? Ela produz consenso. O que é um bom líder? Um bom líder qual é a boa liderança? Aquela que é capaz de produzir consenso. Fazer as pessoas conversarem, fazer as pessoas divergirem e entender qual que vai ser o resultado de consenso. Você entende um pouco aqui, eu entendo um pouco ali, só que a gente precisa ter uma decisão que sirva a todos. Ela tem que ser um pouco do que você acha, um pouco do que eu acho. E o fato, acho que todo mundo sente isso no Brasil, a gente não tem ninguém hoje capaz ou apto ou até afim de produzir consenso. Né? Nós vivemos uma esfera pública de antagonismos. Ela é alimentada por antagonismos. Os nossos líderes hoje querem produzir antagonismos. Uns querem antagonizar uns aos outros e a gente não consegue produzir consenso. Quando duas pessoas não têm um consenso, o que elas fazem? Elas vão para onde? Para o juiz. Vamos para o juiz. Não, aqui, que seja aqui. Né? Se eu acho que esse copo é meu, você acha que esse copo é seu e a gente não chega a um acordo, a maneira civilizada de a gente decidir de quem é o copo é indo ao juiz de direito. Isso acontece lá em cima também. Nossas lideranças não produzem consenso, não conseguem chegar a um acordo e acaba sobrando a tarefa para o poder que não é eleito, né, resolver. Agora, Leonardo, o Brasil certamente é um dos recordistas mundiais de judicialização. Tu vê que nós temos 80 milhões de processos. 75% do PIB é judicialização tributária, é uma coisa insana. O número de ações trabalhistas também é recorde mundial, mas acima de qualquer um do segundo colocado, 5 milhões de processos voltamos a ter. Esse excesso de judicialização
não tem a ver também com baixo custo de judicializar? Ou seja, a pessoa entra, questão trabalhista, você entrou lá, se perdeu agora que a sucumbência acabou, você não tem nenhum risco. Então, não existe também um excesso de judicialização como uma forma de postergar decisão, de não ter muito risco, se eu perder lá na frente, isso não afeta a minha vida. A pergunta é, por que nós somos uma sociedade que judicializa tanto? Boa pergunta, né? Se tivesse a resposta pronta, né? Mas a gente tem algumas ideias, né? Primeiro, acho que tem um lado positivo. Um lado positivo é que o cidadão brasileiro confia na lei, confia na justiça. Então, quando ele tem um problema, ele vai ao judiciário. Isso é um lado positivo, digamos assim, é a origem, né? Mas a gente tem aí, né, camadas de distorções que realmente os números de demanda judicial no Brasil, eles impressionam qualquer lugar. Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal Trabalhista de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça, Supremo. Se cada um colocar seus números de processo na mesa, país afora, mundo afora, para outros países, né, é espanto, causa espanto. Então, a gente tem um fator que é a instabilidade das decisões. Então, quando a gente não tem uma jurisprudência muito estável, vale a pena arriscar, muitas vezes, porque pode ser que eu ganhe, pode ser que você não tem... Se você sabe que se você tem uma pretensão sua, mas que já existe uma jurisprudência contrária, que você vai perder, você fica desestimulado, não é, a litigar, sabendo que muito provavelmente ou quase certamente aquele seu direito não vai ser reconhecido. Mas se hoje é assim e amanhã pode não ser, isso estimula, não é, as pessoas a recorrerem. O segundo fator muito importante, Dávila, que a gente precisa colocar aqui na mesa, né? O grande litigante no Brasil é o Estado. É o Estado. Aqui em São Paulo, que é o Estado que possui mais ações, quase 50% dos processos tem o Estado como parte. Nossa. Estados, município, Estado, não é o Estado. O Estado litiga enormemente, então a gente precisa discutir isso. Para o Estado ainda não é mais barato ainda, porque o Estado não paga taxas, né? O Estado tem privilégios naturais, não é, para recorrer, para discutir, mas a gente sabe que, por exemplo, o Estado muitas vezes recorre de causas perdidas até o fim. Tem um tal de dever de ofício, que os procuradores precisam recorrer, mesmo sabendo que vai perder. Não é? A gente tem, então, aqui que discutir bastante o papel do Estado em juízo. Não é porque o Estado brasileiro disputa tanto em juízo contra o cidadão. Se eu tenho uma dívida reconhecida contra o Estado hoje, Estado de São Paulo, qualquer Estado do Brasil, né, para que o cidadão entenda, então você entrou com uma ação com o Estado, cobrando um dinheiro, o judiciário reconheceu, o Estado deve me pagar, ou deve pagar a minha família um X. Isso vira um precatório. Precatório é uma jabuticaba, né? Algo que existe no Brasil. O que é um precatório? Vira um título contra o Estado, quer dizer, o Estado não te paga na hora. E aí o cidadão precisa executar esse precatório. No Estado de São Paulo, às vezes demora 10 anos, 15 anos para receber. O Estado demora para pagar suas dívidas em juízo. E tudo isso fica lá em juízo. 10, 15 anos para pagar uma dívida que já está reconhecida do Estado como cidadão. Uma indenização, qualquer coisa assim. Então, a gente precisa discutir por que o cidadão é estimulado a ir a juízo, mesmo quando ele não tem razão, mesmo sabendo quando a chance de êxito é pouca, e por que o Estado recorre tanto ao Poder Judiciário de maneira tão maciça, né? Em massa mesmo. Esse estudo da OAB que você está organizando aí com essa comissão de notáveis aí, vai tratar desses temas? Vai. Né? Um mês atrás nós instalamos a Comissão para Estudos da Reforma Judiciária, né, que tem o objetivo de, num prazo de 10 meses, levar ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, duas propostas, né, de reformas que ainda vão ser desenhadas. A gente começou esse trabalho até há um mês passado, nós estamos numa fase de diagnóstico. Então, justamente, eu estou trazendo todas as informações aqui, porque elas estão aparecendo na comissão. Nós estamos ouvindo a advocacia, ouvindo a sociedade civil, ouvindo entidades, né, para trazer os diagnósticos, né, ouvindo a academia, né, a gente tem gente que pesquisa isso, trazendo números para nós, para tentar localizar os pontos que a gente pode colaborar efetivamente, assim, de maneira também modesta, né, numa entidade de advogado, OAB, a gente entende que a gente tem que dar uma colaboração técnica, racional, né, para tornar a justiça mais eficaz para todo mundo, né? Nós, advogados, nós vivemos, né, de acionar a justiça, de defender as pessoas perante a justiça. Então, a gente tem o maior desejo que a justiça funcione bem, porque isso melhora a vida profissional nossa e melhora a vida de cada pessoa que nos procura
para defender um direito. Você tocou em 2 pontos aqui fundamental. Primeiro, essa história de excessiva judicialização do Estado contra o cidadão. Então, isso é o primeiro, e com custo zero. Então, isso estimula. E a segunda coisa é a questão dos precatórios, o que é outra vergonha, né? Agora, cada vez mais, nós aprovamos medidas para preterir o pagamento de precatório. Ou seja, você tem que receber, demora 10, agora pode demorar sei lá quanto tempo, provavelmente vai ser uma coisa para as próximas gerações receberem. Nós tivemos esse problema no governo passado e agora uma PEC. Agora? Pelo amor de Deus, uma PEC para legalizar a coisa mais ilegal do mundo, que é dar calote no cidadão. Bem lembrado, Évila. A gente tem uma PEC agora em votação já no Senado, já foi aprovado na Câmara, que é a PEC do calote. A palavra é essa, a PEC do calote, que vai permitir que os estados, Estado, município, Estado, União, prolonguem o prazo indefinidamente para pagar as dívidas com o cidadão. E vejam bem, precatório é uma dívida judicial reconhecida por sentença definitiva. Não tem discussão. Quando existe um precatório é que já está decidido que o Estado deve X para uma pessoa ou família. E é muito triste, acontece isso. Normalmente, não é incomum, né, que os precatórios sejam recebidos pelos filhos das pessoas. Às vezes netos. Tanto tempo que demora. É para o Estado pagar. E esse dinheiro está lá, não é que o Estado não tem dinheiro. O dinheiro está parado lá no cofre público, sendo utilizado para outras coisas. Tudo bem, saúde, educação tem que ser utilizado, mas o fato é que é moralmente insustentável o Estado dever e não pagar para um cidadão. A OAB vai fazer alguma coisa nisso? Pressionar o Senado para não votar essa excrescência dessa PEC? Então, nós falamos com os deputados largamente, estamos falando, a OAB fez uma nota técnica e nós, as seccionais, né, cada estado, nós nos dividimos, cada um falou com os senadores dos seus estados, são 3 senadores por estado, a gente falou, enviou a nota, explicamos a situação. O problema é o seguinte, para ser bem sincero com quem está nos ouvindo, né? Essa PEC, ela é de vontade uníssona do poder político. Os prefeitos querem, os governadores querem e o presidente da República quer. Então, assim, a nossa força para combater isso é muito limitada, né? Porque todos os políticos querem, ano que vem tem eleição, né? Então eles não querem nenhum desacordo entre si. E o que representa isso para todos esses chefes de executivo? Mais dinheiro no seu caixa para terminar o seu mandato. Só que ele está empurrando a dívida para o mandato próximo, está empurrando uma dívida. Ele não vai deixar de pagar, essa dívida está lá, ela está sendo empurrada, né, ali para frente. Então, e olha só, nossa conversa vai dar uma volta aqui, né? Nós entendemos que essa PEC padece de inconstitucionalidade. Sim. Então, o que nós vamos fazer? Acionar o Supremo. Óbvio, o que nós vamos fazer? Exatamente. Mas está certo nesse caso. Mas, Dávila, veja bem, nós estamos discutindo uma emenda constitucional. É isso, essa emenda dos precatórios é uma emenda constitucional. O lugar próprio para discutir isso é mesmo o Supremo. Então a gente precisa de um Supremo Tribunal Federal que possa fazer isso, que possa ser o guardião dos direitos constitucionais. Sim. Então a gente tem uma PEC que fala do pagamento da dívida com os cidadãos, não é uma ação de fulano ou ciclano, não tem pessoa na ação, não é uma questão jurídica, de constitucionalidade. Então a gente precisa que o Supremo realmente esteja com a pauta desimpedida para discutir isso, para proteger. Estou dizendo proteger o direito constitucional de todos os cidadãos. E esse é o papel desse estudo? Fazer com que nós tenhamos reformas no STF para voltar a ser uma corte constitucional? Então, acho que existe uma agenda positiva de reaprumar o Supremo Tribunal Federal dentro daquilo que a Constituição deu para o Supremo, né? Nossa Constituição deu esse papel protagonista ao Supremo, isso é bom. A gente só precisa ajustar. Vocês viram aqui, a primeira questão constitucional que passou aqui para mim, eu disse, nós precisamos do Supremo Tribunal Federal para dizer pagamento precatório, taxas judiciais, também estamos discutindo lá, o OAB de São Paulo está discutindo as taxas judiciais do Estado de São Paulo, se as taxas são altas, se as taxas são baixas, qual o limite de taxa, tudo são discussões importantes, que a gente precisa do guardião da Constituição, né? livre até de tempo, para discutir isso, e eu confio que os próprios ministros vão perceber ou começam a perceber que é de interesse do tribunal resguardar a própria pauta. Nós falamos um pouco, né, Leonardo, de uma coisa tão importante, que esse clima de antagonismo e polarização política acaba empobrecendo a discussão da construção de consensos. Foi muito isso, você colocou isso muito bem.
Você espera que esse papel da OAB como uma entidade da sociedade civil, provocando a sociedade civil, faça essa mediação do consenso que nós hoje parece que não conseguimos encontrar na política? Sim, na verdade, nós, né, aqui na OAB de São Paulo, a gente vem oferecendo a OAB como um centro de entendimento. Não precisa ser o único, a gente precisa de vários centros de entendimentos no país, mas a gente acredita que a OAB pode ser um grande centro de entendimento no Brasil, por ser um espaço neutro, apartidário, né, um espaço técnico, uma entidade técnica, uma entidade tradicional, tem mais de 90 anos, então confiável também, para a gente poder trazer para o debate público, para fora do espaço de antagonismos. E, infelizmente, por enquanto, o Congresso Nacional não consegue ser esse espaço livre de antagonismos. Esperamos que consiga voltar a ser, mas não consegue ser, para a gente poder discutir os nossos temas do nosso quintal. Nosso quintal aqui é o sistema de justiça. Então, se a gente precisa discutir o sistema de justiça, a OAB de São Paulo está fazendo isso, ela está se oferecendo como espaço para a criação de entendimentos de como a nossa justiça pode funcionar melhor. É só isso, e o fato da gente estar aqui hoje discutindo isso é uma prova de que a discussão é pertinente. Uma das coisas importantes para se voltar a ser uma corte constitucional é a decisão do colegiado, né? Toda a corte constitucional decide por meio de colegiado, né? O fim das decisões monocráticas é algo importante para resgatar esse espírito de colegiado do STF? Então, a colegialidade dos tribunais é algo que está na pauta, já está colocada, a comissão começou a trabalhar há pouco tempo, mas isso já saltou como um tema necessário para todos os tribunais, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal também. O tribunal é um colegiado. Se for olhar no dicionário o que é tribunal, é um colegiado de pessoas que decidem algo, não é? Então é um grupo. A instabilidade de decisões que você mencionou lá no começo, ela tem como origem, uma das origens, deve ter várias também, o excesso de decisões monocráticas nos tribunais. Porque como os tribunais começam a decidir monocraticamente, ou seja, um juiz só decidir, o que acontece é que as decisões ficam naturalmente mais instáveis. Se você leva a decisão para um colegiado, você tem uma turma, um plenário, de muitos ministros, muitos embargadores para decidir, é mais difícil que a decisão seja imprevisível, porque é uma decisão discutida, é uma decisão submetida a vários pontos de vista. Então, é essencial que os nossos tribunais todos possam voltar a ser colegiados. Eu entendo, não é, que o excesso de decisões monocráticas é remédio para o excesso de processo. Foi um remédio, mas é um remédio analgésico. Ele só tira a dor, ele não resolve o problema. A gente continua tendo muito processo. Então a gente tem que reduzir o número de processos dos tribunais, racionalizar e trazer regras, como você disse, de limitar a decisão monocrática. O que é a decisão monocrática? Uma liminar. Quando o ministro, um desembargador recebe um processo e ele dá uma decisão rápida antes de julgar no colegiado. Para onde que a gente tem que reservar a decisão monocrática? Urgência. É para isso que serve a decisão liminar, urgência. Tem uma decisão urgente, não dá para esperar o colegiado se reunir, o juiz está legitimado a se antecipar e falar, olha, estou tomando uma decisão aqui de cautela, a gente chama, cautelar, né? Estou tomando uma decisão cautelar para paralisar aqui a discussão, para cautelar essa situação enquanto o colegiado não julga. É isso só. Decisão monocrática tem que ser só em situação de emergência jurídica. Fora isso, né, tribunal é um colegiado. A gente não tem... ter um tribunal onde os juízes decidem monocraticamente tem que mudar o nome, não é mais tribunal. É verdade. É um grupo de juízes. Um outro ponto que parece importante é um papel central do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Por quê? Porque essa uniformização das decisões que nós estamos falando há pouco aqui, não, porque você acaba acionando a justiça porque acha que dessa vez posso ganhar. Eu não ganhei na última, quem sabe nessa eu vou ganhar. Então, se começar a ter uma certa padronização, ajudar esses juízes ter que justificar muito por que você está fugindo do padrão, porque senão se tornar impune essa mudança de padrão toda hora, isso acaba gerando essa insegurança jurídica. O CNJ pode cumprir algum papel, por exemplo, tentar fazer com que os juízes andem mais na linha com decisões anteriores tomadas, como se fosse uma cláusula vinculante, uma súmula vinculante, assim, olha, essa decisão já foi tomada, não vamos ter que repetir a mesma coisa daquilo que já foi decidido anteriormente. Nós confiamos muito no Conselho Nacional de Justiça, né? O Conselho Nacional de Justiça é um órgão criado na última reforma do Judiciário, que é um órgão plural, né? Então tem 2 assentos, por exemplo, tem 2 conselheiros que são indicados pela OAB, tem conselheiro indicado pela Câmara,
pelo Senado, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal também, possa ser assim, um indutor de boas políticas, Sim. acima de ser um órgão punitivo, de ficar julgando e punindo juízes, porque também isso a gente tem que julgar e punir juízes, advogados, promotores, médicos, todos aqueles que ajam fora da lei, mas o importante é que o Conselho Nacional de Justiça possa retomar o seu papel de ser o órgão indutor, né, de políticas para o Poder Judiciário, e a gente confia em levar essa nossa experiência, essas nossas propostas para o Conselho Nacional de Justiça definir, né, regras de funcionamento. Não estamos dizendo que o Conselho Nacional de Justiça vai interferir, e nem pode interferir como o juiz julga a causa, mas as regras de funcionamento, né, de precedentes, de respeitar precedentes. Eu acho que a gente precisaria exigir dos tribunais para desrespeitar um precedente um pouco mais. Sim. Hoje em dia basta o juiz discordar do precedente, que ele decide contra o próprio precedente. Nós temos que exigir algo mais qualificado. E para derrubar um precedente, que é um entendimento consolidado há muito tempo, né, idealmente, e a doutrina diz isso, né, o que a gente tem que exigir é um conjunto de decisões. Então, o judiciário acha algo sobre um assunto, tem uma decisão padronizada. Pode mudar? Claro que pode, a vida muda, a sociedade muda, mas para mudar um entendimento consolidado do judiciário, você não pode ter uma decisão. Você tem que ter um conjunto de decisões. Quando você tem um conjunto de decisões, você fala, opa, pera lá. A gente achava isso, mas a gente está vendo aqui, olha, agora a gente, uma vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, nós estamos vendo que a realidade mudou e nós vamos mudar. O que acontece hoje é que uma decisão pode derrubar um precedente. Um precedente. Pode derrubar um entendimento. Então a gente tem súmula. O que é uma súmula? O Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo editam súmulas. Uma súmula é um enunciado de 1 a 2 linhas sobre um assunto que está pacificado. A súmula é o tribunal olhando vários anos para a jurisprudência dele, ele fala, olha, aqui nós achamos isso. Os juízes hoje podem julgar contra a súmula. Bom, o juiz trabalhista está cheio disso. Isso, sempre que sem criar um histórico anterior, né, para derrubar uma súmula. Claro que a súmula não é... Nem a lei é pétrea. A gente tem cláusulas pétreas ali na Constituição e o resto, né, a sociedade, a vida exige a mudança. Mas para o judiciário, a gente precisa, mesmo para mudar, a gente precisa de regras mais estáveis. Mudar entendimento, eu estou dizendo. Um outro tema que também vem sendo discutido já há um tempo é a questão de prisão em segunda instância. Esse tema também está sendo aventado nessa discussão ou não? Não, nós não vamos discutir regras de direito material, de direito processual, não estamos pensando nisso, regras de funcionamento do judiciário mesmo. Certo. Embora exista muita coisa para ser feita, fica para outro lugar isso. Com certeza. O Supremo, nessa nova configuração, fim de medidas monocráticas, voltando a essa Corte Constitucional do colegiado, um outro fator que o Supremo brasileiro é um pouco criticado é por causa da TV Justiça. O sensacionalismo das votações acabou com aquela história do voto, de manifestar apenas nos autos. Como é que você vê essa questão? Então, veja, só para a gente não pode ter apego nem às próprias boas ideias, ou às boas ideias, né? A TV Justiça surgiu lá atrás como uma boa ideia. Era uma boa ideia, não é? Dar mais publicidade ao trabalho do Supremo, mostrar para o cidadão como julga a Corte Suprema, mas eu acho que quando a gente teve TV Justiça somada à rede social, somada a uma série de coisas, a gente percebe que hoje, né, é um excesso de transmissão de julgamentos e está mais ou menos assente entre os profissionais de direito que a TV Justiça faz mal. Por quê? Né? E vou dar uma proposta também, não vou dizer que a gente tem que acabar com a transmissão. Né? Os julgamentos têm que ser públicos, para que o cidadão entenda. Mas o que é julgamento público? O julgamento público é um julgamento no tribunal de porta aberta. Que o Dávila possa entrar e assistir, que eu possa entrar e assistir, que um jornalista possa entrar e assistir, anotar o que está acontecendo e publicar na imprensa dele. Isso é público. Público não precisa ser transmitido. A publicidade se garante com o julgamento de portas abertas, né? A transmissão do Supremo Tribunal Federal, ela acabou contaminando a atuação dos ministros. Tem estudo mostrando que o tempo de voto dos ministros quadruplicou depois da TV Justiça. E aí também, assim, a gente tem que reconhecer um dado humano. Qual ser humano que conseguiria ter 100% do seu trabalho transmitido pela TV ao vivo, sem condicionar de qualquer forma a sua reação? Muda a reação de qualquer ser humano. O tempo todo, tudo que você está julgando é transmitido. Então, o que nós entendemos? Que a gente não pode
também abrir mão de um avanço de publicidade. Então, que a TV Justiça, ela deve transmitir alguns julgamentos de algumas questões de grande interesse público e de constitucionalidade. Não pode transmitir julgamento de pessoa. Isso fere também a dignidade daquela pessoa ali que está sendo julgada. Se está sendo julgado, o Brasil inteiro está vendo. Então, alguns temas que são importantes, a gente assistir o julgamento. Então, que a gente pudesse ter assistido o julgamento, que não teve, que foi virtual, das redes sociais. É uma tese. Quando houve, vou voltar atrás, julgamento do uso de células-troncos para pesquisa, de união homoafetiva, situações constitucionais que acho que são interessantes de transmitir. Ali não há prejuízo às partes, não tem uma parte em juízo que possa se sentir prejudicada. É claro que também prejudica o direito da parte. Se o meu julgamento está sendo transmitido, eu tenho um prejuízo. Então, que a gente reserve a TV Justiça para transmitir julgamentos de interesse público em que não haja partes a serem prejudicadas. Eu dei alguns exemplos aqui. Na semana eu for julgar precatórios. O interesse da sociedade entender. E é uma tese. Sim. Não tem nenhum problema assistir o julgamento. Isso tudo vai estar contemplado no estudo. Isso tá bem, é isso que eu acabei de falar, estou até adiantando que está bem presente essa ideia de tentar reservar a TV Justiça. Vejam bem, é uma proposta, nós vamos levar a proposta ao Supremo Tribunal Federal. Não é, algumas regras, por exemplo, a regra de funcionamento da TV Justiça é uma regra do tribunal. Não é? Nós vamos levar ao presidente, ministro Edson Fachin, que assume em setembro agora, então quando a gente for levar o estudo já vai ser o ministro Edson Fachin. Nós já adiantamos a ele a nossa intenção, não é? De levar esse estudo, ele foi receptivo, falou que espera que venha a colaboração mesmo. Mas acho que, mais uma vez, não é? Se fosse eu, que tivesse sido tendo 100% do meu trabalho transmitido, né, eu ia gostar, né, de ter uma regulação a isso. E quando a gente fala de reforma do judiciário, até para usar aqui, quando a gente vamos falar de reforma do judiciário, algumas pessoas falam, não, Leonardo, mas isso é o judiciário que tem que fazer. Primeiro, não. O judiciário, executivo e legislativo são poderes públicos. Então, interessa ao público a discussão. E reformar não é criticar, não é derrubar, não é destruir. Não é? Se alguém falar que vai reformar a minha casa, eu vou ficar feliz. Falar, Leonardo, eu quero reformar a sua casa. Eu vou dizer, puxa, você pode ajudar para reformar a minha casa? Eu vou ficar feliz se alguém se dispuser a reformar a minha casa. É o oposto, né? A reforma é feita para fortalecer a instituição. Isso. Aumentar a credibilidade das decisões daquela instituição. Não é reformar para enfraquecer. É importante falar isso, porque no começo fala, não, mas como é que vai? Não, reformar é para melhorar. Você tem uma casa ali que precisa de uma pintura, você vai pintar para ela ficar melhor. Exatamente. Um outro ponto fundamental nesse estudo, eu não sei se está sendo contemplado, é o número de processos que você pode recorrer. Por exemplo, você tem uma disputa de aluguel na cidade de São Paulo. Isso não pode acabar no Supremo, tem que ter um limite, que você pode recorrer até um certo ponto. Isso está em estudo, porque isso é outra coisa que aumenta demais essa judicialização no Brasil. O ministro César Peluso, que foi presidente do Supremo e está na nossa comissão, ele apresentou, quando ministro do Supremo Tribunal Federal, uma emenda que foi conhecida como emenda Peluso, e está no Congresso ainda lá adormecida, que a gente pretende reativar a discussão, que é uma emenda, eu não sei como está a redação hoje em dia, a comissão ainda vai estabelecer para ela, que limita o acesso às cortes superiores. Em termos de legislação ordinária, em termos de jurisprudência, de uniformização de jurisprudência, o ideal é que as discussões terminem no STJ, Superior Tribunal de Justiça. O ideal, né, que terminassem aí, né, também com seus filtros. Então, sim, nós estamos discutindo isso, é importante, porque assim, o acesso indiscriminado aos tribunais sobrecarrega os tribunais, aí para olhar o outro lado do problema, para demonstrar empatia também, são números indescritíveis de recursos que chegam para os ministros julgarem, não é? Então a gente tem que racionalizar esse acesso, não é, aos tribunais superiores em especial. Não é? A gente tem primeiro grau, segundo grau, é automático isso, isso está ligado até não são direitos humanos, que tem a duplo grau de jurisdição, mas a partir daí, não é, a gente tem que refinar um pouquinho. E a ideia do precedente serve para isso, porque se você tem um precedente do Superior Tribunal de Justiça e você tem uma causa no Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, você tendo uma cultura de respeito aos precedentes, você não precisa ter o STJ, porque é só se acionar o tribunal e falar, a Cortes Superiores em Brasília já decidiram desse jeito, eu preciso que se decida aqui também, desse jeito. Porque a gente tem também, especialmente aqui em São Paulo, um problema muito grande do tribunal local, estadual, não julgar conforme a jurisprudência federal. E aí resta
a quem está tendo o julgamento em desacordo com o entendimento recorrer. Né? Então, esse sistema de precedentes mais rígidos é importante. Esse é um ponto que eu ia te perguntar. A OAB, como está em vários estados, é importante usar um estado como um caso. A gente pode fazer um específico estudo, né? Usar o estado de São Paulo, por exemplo, como o que seria a justiça ideal, moderna, bem organizada, porque o federalismo permite isso. Parte desse estudo vai estar voltada exclusivamente para questões do estado de São Paulo? O estado de São Paulo é um país e um caso para tudo, né? Se a gente conseguir resolver os problemas da justiça no estado de São Paulo, certamente a solução ajuda o país inteiro, dada a dimensão de São Paulo. A gente tem conversado bastante com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para discutir excesso de demanda, para discutir soluções consensuais de conflito, soluções extrajudiciais. Sim. Então nós estamos trabalhando também em implementar experiências locais, por exemplo disso, de soluções consensuais, que são soluções extrajudiciais. A gente já fizemos a proposta, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um programa estadual de soluções consensuais, ou seja, nós temos uma disputa, antes de procurar o judiciário, a gente procura arbitragem, mediação, conciliação, e aí a gente é estimulado a isso, a gente tem que ser estimulado a fazer isso. Porque hoje, como você bem disse lá no começo, o cidadão brasileiro é estimulado a ir ao juiz antes de procurar a conciliação, por assim dizer, lato sensu. A gente tem que fazer o contrário. Então isso pode ter um efeito muito benéfico nas justiças estaduais. Nas justiças estaduais. Eu acredito que isso possa melhorar muito a justiça estadual, porque a justiça estadual é aquela que é capilar, que está nas cidades, né, que está no dia a dia do cidadão, que discute pensão alimentícia, que discute contrato mercantil, que discute questão de direito do consumidor, que discute acidente de trânsito, que isso é que mexe com a vida das pessoas, né? E outra que para transformar isso numa causa que pode demorar anos e anos e custar muito, né, para a pessoa. Então é muito bom tentar chegar mais rápido possível num acordo do que perpetuar o desacordo. A gente tem, especialmente nessas causas cíveis que demoram muito, a gente tem até a gente fala no senso comum da advocacia que fala, olha, esse processo aqui no final ninguém vai ganhar. Porque ele vai demorar tanto, ele vai ser tão custoso, ele vai ser tão disputado, que mesmo que tenha uma sentença favorável a mim assim, os dois perderam. A gente ficou tanto tempo discutindo, a gente perdeu tanto tempo das nossas vidas, a gente se desgastou tanto, que no final, mesmo quem ganha, não tem tanto ganho assim, que o custo para chegar lá foi maior do que o proveito positivo com o resultado do processo. O avanço de mediação, conciliação, arbitragem está avançando bastante no Brasil ou ele ainda está na sua infância? Acho que não. Acho que houve uma década atrás, houve um avanço grande, com um grande investimento de poder público e grande criação de estándares conceituais, doutrina, estudo, lei, muita lei que introduziu métodos alternativos, mas a gente está um pouco paralisado nisso, né? Não houve um avanço e a gente está tentando retomar esse momento de 10, 15 anos atrás, né, em que houve um investimento muito grande em métodos consensuais de conflitos para trazer isso. A gente tem lei, a gente tem conhecimento, a gente tem método, coisa que a gente não tinha antes, né? E agora falta algum investimento das instituições. Investimento não é necessariamente dinheiro, não, tá? É tempo. É parar, pensar, reestruturar. Porque ir ao judiciário é algo inercial. Já está lá, põe processo, petição, julgamento. A gente precisa sair um pouco do inercial. E às vezes as instituições grandes, Poder Judiciário, OAB, instituições grandes têm dificuldade de sair do que elas estão acostumadas a fazer. Eu ia lhe perguntar, já que estamos entrando nessa era da inteligência artificial, isso deve ajudar muito a dar celeridade na justiça, em processos, não? Então, a inteligência artificial é um assunto determinante para as nossas vidas, de hoje para adiante, especialmente vidas profissionais, do advogado, do jornalista, do médico. Nós vamos ser muito afetados por isso. Afetado pode ser bom, pode ser ruim, né? Eu partilho do seu otimismo, né? Eu acho que tecnologia e inteligência artificial pode ser muito bem usado para reduzir os gargalos da justiça. Então nós temos causas repetitivas, nós temos demandas similares, nós temos causas de volume, causas de massa. Todas essas podem ser tratadas melhor com o uso de tecnologia, com o uso de inteligência artificial, para que a gente possa preservar a inteligência humana onde ela é necessária. Não temos uma discussão pública estabelecida ainda para isso. Não vejo. Isso eu vejo com preocupação. Eu vejo experiências aqui e ali, gente falando,
né? E um pouco parte das pessoas com um olhar de rejeição. Não, isso aqui é o robô não vai tomar meu lugar de ser humano. Não é essa a disputa? Não. Né? Tecnologia e seres humanos já estão decisivamente interligados. Quem solta isso aqui o dia todo da mão? Isso aqui é um microcomputador, isso aqui tem robô embutido, isso aqui tem inteligência artificial, isso aqui tem tudo. E todo dia a gente anda com isso aqui dia e noite. Então a gente já está ligado. O nosso desenvolvimento de hoje para diante, como seres humanos, é humanos tecnológicos. Então não adianta ter esse olhar de rejeição e falar isso não é para mim. Isso é para todos. Tem aqueles também muito apaixonados que falam, bom, tá bom, vai resolver, agora eu vou apertar um botão e resolver minha vida. Nem uma coisa nem outra, né? A gente tem que olhar onde a gente vai usar inteligência artificial, onde a interação humana é essencial e ela vai ser bem aplicada. E acho o Conselho Nacional de Justiça é o lugar para que dentro do sistema de justiça a gente estabeleça parâmetros e métodos para usar inteligência artificial ao lado da inteligência humana. Agora eu pego um pouco do Leonardo, advogado, para falar sobre um assunto que tira o sono do brasileiro, que é a questão da violência e principalmente do crime organizado. O Brasil parece que está perdendo essa batalha contra o crime organizado. O PCC começou nos anos 90 aqui como uma facção dentro de uma prisão com 6 pessoas, hoje é uma multinacional e que se nós não tivermos uma legislação capaz de combater máfia, crime organizado, o Brasil vai se tornar um narco-estado. O que nós temos de fazer para dar a celeridade importante que nós precisamos, principalmente uma legislação penal para combater o crime organizado? Eu acho que em termos de legislação, nós temos bastante coisa já para tratar de crime organizado. A gente tem que pensar em saídas mais estruturais. Então, não tenho dúvida que para criminalidade organizada, por assim dizer, né, a gente precisa de especialidade. Então, a gente precisa de promotores especialistas nisso, juízes especialistas nisso, advogados especialistas nisso, né, estruturas especializadas. Eu confio muito nas estruturas especializadas, tendo em vista a sensibilidade da matéria. Até porque quem lida com essa matéria precisa de mais segurança. Sim. Certo? Tudo isso. E em termos práticos de método e talvez de legislação, o que falta hoje no Brasil é desenvolver métodos de inteligência, de investigação e aprimorar as medidas econômicas, dinheiro. Interceptar fluxo de dinheiro, ver para onde o dinheiro vai. Parceria com o COAF, Receita Federal. Isso é muito mais efetivo do que prender pessoas. Porque a gente já aprendeu, ou deveria ter aprendido, que o crime organizado, você prende um líder hoje, amanhã tem outro no lugar dele. Você prende esse outro, vai ter outro no lugar, vai ter outro no lugar. Assim, é natural, não tem metro quadrado de prisão que dê conta disso, embora, claro, a gente tenha que usar a prisão para conter as pessoas violentas, para dar segurança para a sociedade. Mas não é inteligente como método preventivo, para evitar. Né? Em criminalidade organizada, existe um consenso internacional que seguir o dinheiro, perseguir o dinheiro, né? Então é o mais inteligente. Né? É evitar o fluxo de dinheiro, até porque é o fluxo de dinheiro, né, que, pela sociedade, né, que sai do crime e entra no sistema oficial por meio de negócios e tal, que mantém essas estruturas, né, conectadas. E com toda a tecnologia que nós temos, e o Brasil, em termos de automação bancária, em termos de tecnologia de sistema bancário, é referência mundial. É referência mundial. Eu acho que falta, né, as agências judiciais, as agências executivas, as agências bancárias, trabalharem método, acreditarem talvez mais nisso do que empreender pessoas. Os grandes, vocês assistem notícias aí, né? Os grandes chefes do crime organizado estão presos há anos. Eu vejo nessa vez fulano de tal preso há 15 anos. Mas a organização que ele supostamente serve continua funcionando. Continua proliferando e muito. Então. A Itália criou uma lei antimáfia que funcionou muito. Ou seja, ali praticamente tinham, como você falou, especialistas, promotores, advogados, focados justamente em crimes de máfia. E isso acabou fazendo como um fast track, né? Tinha lá um tribunal à parte que julgava isso e ajudou bastante a reduzir esse poder das máfias na Itália. Você acha que nós precisaríamos ter uma legislação antimáfia com corte específica para tratar faccionados? Não, acho que corte específica não. A gente precisa ter profissionais especializados no tema dentro das cortes que existem. Até porque
A gente já tem tribunal demais, a gente já tem estrutura demais, já custa demais para o contribuinte, já estão bem estruturados, então as estruturas que existem são fortes, são grandes, mas a gente precisa ter profissionais. Então, investir no treinamento do profissional que está lá, do juiz, do promotor, do defensor, para que ele entenda melhor aquilo que ele está fazendo, que é algo diferente, é algo difícil mesmo de ser lidado. Então, acho que é treinamento dos profissionais. Quando eu digo especialidade, é mais do profissional do que da justiça. É mais dos profissionais, né? Mais dos grupos de atuação. E inteligência de investigação para atuar mais na fase preventiva, de evitar que o dinheiro circule, evitar que o dinheiro ilegal entre na economia formal. Quando isso acontece, é muito difícil de do jeito que está entrando, né? Um terço dos postos de gasolina. É muito difícil de dar conta, porque afinal você já não sabe mais aí diferenciar se um posto de gasolina A ou B, você está funcionando, está vendendo, né? É uma empresa legítima. A partir de um certo momento ela vira uma empresa legítima. Então, pouco que eu sei disso, a gente precisa acreditar nisso, né? Os especialistas falam follow the money, né? Follow the money, follow the money, follow the money. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro que você vai conseguir desbaratar as organizações. Leonardo, 2 pontos hoje que afetam muito a imagem do judiciário. Primeiro é o custo do judiciário. O judiciário saiu como o judiciário mais caro do mundo, consome 1,6% do PIB. E tudo quando olha para o setor judiciário hoje, penduricalho, privilégio, altos salários, existe uma barreira, existe um limite constitucional que ninguém pode ganhar mais do que o teto, mas todo mundo ganha mais que o teto, que os benefícios. Como é que a gente pode reformar o judiciário para tocar nesse ponto que é tão importante e que pega tão mal perante a opinião pública? Eu acho que o que incomoda na opinião pública, não sei se é o percentual orçamentário ou o valor em si, eu não tenho nem condição econômica para dizer se 1%, 1,5%, 1,6% é muito para um país como o Brasil. O que eu acho que incomoda o brasileiro é o retorno. É o retorno. Então, a justiça ser morosa... Caro e morosa, essa combinação. Eu acho que eu acho que se ela fosse efetiva, o caro nem ia entrar na conta. Nem ia entrar na conta. Nem ia entrar na conta. O brasileiro acha que o transporte público é ruim porque o ônibus é lotado. Se o ônibus tivesse lugar para todo mundo sentado, ar-condicionado, chegasse rápido, eu acho que ninguém ia achar o ônibus caro. Ninguém ia achar o ônibus caro. Então, eu acho que essa percepção de realização da justiça versus quanto ela custa, ela está muito contaminada, com razão, pela ideia da justiça não funcionar bem. E se ela não funcionar bem, se ela custar 1,5% do PIB ou meio do PIB, vai ser muito sempre para a população. Porque nem 0,5% do PIB a população vai se sentir apta a investir numa justiça que não atende. Então, eu sempre olho isso muito desse ponto de vista. Eu sou presidente da OAB, a OAB vive de anuidade dos advogados. A única fonte de renda da OAB é a anuidade que os advogados pagam, e a anuidade é compulsória. Aí vira e mexe, né? A anuidade é cara, a gente recebe o mesmo tipo de reclamação. E eu falo, a anuidade não é cara. Quando o advogado percebe a anuidade como cara, é que ele não está recebendo da entidade algum retorno positivo. Porque se ele estiver recebendo um retorno positivo, ele não vai achar. Ele não vai achar. Então, acho que o que a justiça precisa fazer é se aproximar mais do cidadão e se abrir mais a nossa participação. Nós estamos querendo participar da administração da justiça para deixar a justiça mais próxima das pessoas e as pessoas mais contentes com a justiça. Isso falta. Uma abertura maior para discutir sobre as questões de gestão. Decisão de processo, jamais. Decisão de processo é monopólio dos juízes, eles decidem como eles quiserem. Mas estrutura da justiça, isso é algo que o cidadão tem que poder discutir. É esse o nosso movimento aqui. E esse estudo que vai ficar pronto daqui a 10 meses, é isso aí? É isso aqui. O estudo tem esse sentido, dizer, olha, o judiciário é importante demais, mexe demais com a vida das pessoas, para que as pessoas não possam dizer o que elas esperam da administração da justiça e interferir, no bom sentido da palavra, interferir positivamente no dia a dia do funcionamento da justiça. Isso vai aproximar a justiça do cidadão? Nós esperamos que sim. A aproximação é um dos nossos nortes. Até porque, veja bem, o que nós somos, advogados? Nós somos a ponte entre o judiciário e o cidadão. O cidadão precisa de alguma coisa no judiciário, ele procura um advogado, ele é a ponte. Então, nós entendemos o quanto é importante essa aproximação, porque nós somos esses aproximadores profissionais, de ofício.
Nós somos, né? Então nós entendemos o quanto essa proximidade é importante. Qual que é o meu dia a dia profissional? É ser procurado por uma pessoa que quer que eu fale com o juiz sobre o direito dela. É isso que é a minha vida. É ir procurar o juiz Dávila para dizer, juiz Dávila, o João me procurou e ele quer que eu fale o seguinte para o senhor. Não desse jeito, mas a síntese da conversa é essa. Então eu sei quanto é importante os juízes ouvirem o que aquelas pessoas estão pedindo para eu falar para elas. Leonardo, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Eu acho que foi muito esclarecedora desse papel importante da OAB para tentar reformar o nosso judiciário, aumentar a confiança na justiça, que é algo tão importante para nós que prezamos a democracia e o Estado Democrático de Direito. Obrigado, Dávila. Agradeço a participação, agradeço a possibilidade de conversar sobre esse tema aqui, dizer que nós vamos continuar discutindo esse tema, nós estamos ouvindo, nós estamos recebendo sugestões lá no portal da OAB, no site da OAB-SP, nós estamos recebendo as sugestões para a reforma do judiciário e nós estamos aqui à disposição para conversar onde quer que queiram nos ouvir. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.